A noite caía fria e implacável, como um manto negro sobre a cidade. A chuva fina, quase uma garoa, castigava o asfalto, criando um brilho sinistro sob a luz fraca dos postes. Marcos, um rapaz novo, estudante, só queria chegar em casa depois de um dia puxado de trampo. Mas o ônibus atrasou, a última viagem já tinha partido. E ele se viu sozinho na rodoviária, deserta que nem a Cracolândia de madrugada. O medo, silencioso e frio como a chuva, começou a tomar conta dele. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. As sombras sinistras dançavam com o vento, como fantasmas famintos. Cada minuto que passava era um aperto no peito, um aperto no estômago, aquela sensação ruim de que algo estava muito errado. Em um ato de desespero, Marcos decidiu pedir carona. Ele sabia dos perigos, mas a solidão e o medo daquela noite pareciam ser inimigos ainda piores. Foi então que um carro antigo, escuro como a própria noite, parou lentamente ao seu lado. O motorista, uma figura envolta em sombras, não disse nada, nem um "boa noite", nem um "tá indo pra onde?". Seus olhos brilhavam intensamente na escuridão, como os olhos de um gato no beco. Com um gesto silencioso, ele indicou o banco do passageiro. Marcos, hesitante, entrou no carro. Um odor peculiar, como terra molhada misturada com sei lá o quê, invadiu suas narinas. Era um cheiro que arrepiava a espinha, que fazia o estômago revirar. O silêncio dentro do veículo era pesado, cortado apenas pelo som da chuva e o chiado do motor. O medo, antes uma sombra, agora se transformava num bicho-papão, daqueles que te pegam no escuro. Marcos tentou puxar conversa, falar sobre o tempo, a estrada, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio de filme de terror. O motorista, impassível, só assentia com a cabeça, os olhos fixos na estrada. Parecia que ele enxergava além da escuridão, como se estivesse vendo algo que Marcos não via. A viagem seguia por uma estrada escura e desconhecida, tipo aquelas estradas de interior que a gente só vê em filme de terror. A chuva aumentava, transformando o asfalto em um rio negro e traiçoeiro que refletia as luzes fracas do carro como um espelho macabro. As árvores, retorcidas e sombrias, pareciam se curvar sobre o carro, como se fossem agarrar o Marcos com seus galhos esqueléticos. O rádio do carro, antigo e com a sintonia desregulada, emitia um chiado constante, interrompido por vozes distorcidas e trechos de músicas sinistras, como se estivessem transmitindo mensagens do além. O medo de Marcos aumentava a cada quilômetro percorrido, a cada curva da estrada. Ele tentava se concentrar em pensamentos positivos, tipo, vai dar tudo certo, é só um cara gente boa me dando carona. Mas a atmosfera dentro do carro era sufocante. O cheiro peculiar se intensificava, causando náuseas. Marcos sentia que estava entrando em um pesadelo, daqueles que a gente acorda suando frio e com falta de ar. De repente, o motorista parou o carro abruptamente. A escuridão era total. Dava para sentir o cheiro da mata úmida e ouvir o barulho dos bichos noturnos. A chuva batia forte contra o teto do carro, como dedos espectrais querendo entrar e puxar Marcos para fora. "Preciso verificar o motor", disse o motorista, com uma voz rouca e profunda que parecia vir do fundo de um poço. Marcos observava, paralisado pelo medo, enquanto o motorista abria o capô. As sombras dançavam ao redor deles, assumindo formas ameaçadoras, como se a própria noite estivesse ganhando vida. O vento gélido uivava entre as árvores, como um lamento de dor, como se a floresta estivesse chorando. Foi então que uma série de fotos emolduradas, jogadas no banco de trás, chamou a atenção de Marcos. Ele as pegou, com o coração batendo forte no peito, como se fosse pular pela boca. As fotos eram perturbadoras, imagens de pessoas mortas, com seus rostos congelados em máscaras de puro terror.
O pânico tomou conta de Marcos. Ele tentou abrir a porta do carro, mas ela estava trancada. "Me deixe sair!" ele gritou, sua voz embargada pelo medo. Mas o motorista só se virou lentamente. Seus olhos, agora vermelhos como brasa, fixaram-se em Marcos. Um sorriso cruel se abriu em seu rosto, revelando dentes podres e afiados, como os de um animal selvagem. O carro acelerou repentinamente, deixando a estrada principal para trás, entrando em um caminho de terra esburacado, cercado por árvores que pareciam se fechar sobre eles, como se a floresta estivesse se fechando para engoli-los. O carro sacudia violentamente, jogando Marcos de um lado para o outro. Ele sabia que estava em grave perigo. Seu coração batia forte, a adrenalina correndo em suas veias. Ele precisava escapar. Mas como? O carro continuava sua corrida alucinada, afastando-se cada vez mais da civilização, cada vez mais fundo naquele pesadelo. De repente, o carro derrapou na lama e parou bruscamente. O motorista se virou para Marcos, seus olhos brilhando com uma fúria assassina. "Você não deveria ter visto aquilo", ele sibilou. Sua voz, agora gutural e ameaçadora, encheu Marcos de pavor. O motorista avançou sobre Marcos, suas mãos ossudas e frias como gelo agarrando seu pescoço. Marcos lutou com todas as suas forças, chutando e se debatendo como um animal acuado. Ele conseguiu se soltar e empurrar o motorista para trás. Aproveitando o momento de surpresa, Marcos abriu a porta do carro e rolou para fora, caindo na lama. Ele se levantou e correu desesperadamente, sem olhar para trás. A adrenalina era o único motor que o movia. A chuva castigava seu rosto. A escuridão o cegava, mas Marcos continuava correndo. Ele podia ouvir o motorista o perseguindo, seus passos pesados ecoando na noite, cada vez mais próximos. O medo o impedia de parar, de descansar. Sua vida dependia de cada passo. Ele não sabia para onde estava indo, apenas corria como se o próprio capeta estivesse em seu encalço. As árvores pareciam rostos grotescos, observando-o com olhos malignos. O som da sua própria respiração ecoava em seus ouvidos, misturado com o som dos seus batimentos cardíacos acelerados. De repente, ele avistou uma luz à distância. Uma casa, pequena e acolhedora, surgiu como um farol na escuridão, como um anjo na noite. Com as últimas forças que lhe restavam, Marcos correu em direção à luz, esperando que ali ele encontrasse a salvação. Marcos esmurrou a porta da casa com desespero, gritando por socorro. A porta se abriu e uma senhora, com o rosto marcado pelo tempo, apareceu. Seus olhos se arregalaram de espanto ao ver o estado de Marcos, ensopado, coberto de lama e sangue. Ele tentou falar, contar o que havia acontecido, mas as palavras não saíam. Ele apenas conseguia apontar para a estrada, para a escuridão que o havia engolfado, para o pesadelo que ele havia vivido. A senhora, com uma expressão de terror no rosto, puxou Marcos para dentro e trancou a porta. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. Os eventos aterrorizantes que ele havia vivenciado se repetiam em sua mente como um filme de terror, como um disco arranhado. Ele não sabia se o motorista havia ido embora, se ele ainda estava lá fora, escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo, que a lembrança daquela noite o assombraria para sempre. E você, ainda tem coragem de pegar carona à noite,